Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é mais um episódio do podcast Politiquei. Hoje estamos recebendo com muita alegria um pré-candidato a deputado federal, no entanto, está atualmente como vereador em Goiânia, Sandes Júnior, radialista, tem uma história incrível para nos contar aqui hoje. Sandes, muito obrigado, primeiramente, por aceitar prontamente aqui o nosso convite, né? E também, claro, ficamos muito felizes em conhecer um pouco mais aqui sobre o teu perfil pessoal e político também. Muito bem, Carlos, todos do Politiquei, é um prazer imenso estar com vocês. E olha que eu estou vindo na reta final, porque segundo a legislação eleitoral, o período final de entrevistas isoladas como esta termina agora no dia 7 de agosto. Bem no prazo final mesmo, né? Prazo final. Depois tem que fazer com todo mundo. Sim. E é difícil juntar todo mundo para fazer. É verdade. Né? Então eu quero dizer que é um prazer estar aqui. E estou à disposição para falar da minha vida, para falar da minha passagem profissional e também a minha passagem na política. Muito bom mesmo, Sandes. E eu quero, então, vamos começar pelo lado pessoal. Eu sei que você realmente é uma pessoa muito conhecida, tem muitos anos como radialista, né, que é a tua grande marca, né? Essa voz emblemática que conduziu realmente aí com muita maestria muitos programas de rádio. Mas para aquelas pessoas que estão agora conhecendo um pouco mais sobre o Sandes Júnior, né? O Sandes não começa no rádio, né? Tem uma história por trás disso. Como você chegou, inclusive no rádio e depois na política, Sandes? Exatamente. Eu nasci em Porto Nacional, que era Goiás, e com a divisão do Estado depois da Constituição de 88, com a separação, virou Tocantins. Eu tive que mudar meu documento. Ao invés de Porto Nacional Goiás, Porto Nacional Tocantins. Mudei para Goiânia com 12 anos de idade. Meu pai morreu, eu tinha 11. Ano seguinte, mudei para Goiânia, onde já estavam todos os meus irmãos estudando. Eu, como caçula, com minha mãe e meu pai lá em Porto Nacional. Com a morte dele, vim para Goiânia. E aqui eu comecei a trabalhar cedo, com 14 anos, fazendo alguns bicos, vendendo picolé, sendo engraxate, bicicletinha, carregando as coisas na feira para as donas de casa. E com 14 anos, naquela época podia, e posso garantir para vocês, não me fez nenhum mal. Naquela época se podia trabalhar com 14 anos com carteira assinada e ganhando meio salário mínimo. O salário mínimo até hoje é um terror, agora imagina meio. Então, mas mesmo assim, logo com 16 anos, passei isso na organização Jaime Câmara. Com 16 anos, eu já entrei trabalhando na gráfica, depois no Popular, na revisão do Popular, na redação do Popular, e sempre fazendo teste para trabalhar em rádio. Outro teria desistido, porque eu fiz teste 1, 2, 3, 4, 5 anos, e não passava. E eu não passava, não era nem pela voz, era por ser muito jovem. E quem é que vai confiar um programa de 2, 3, 4 horas para um menino de 15, 16, 17, 18 anos? Ninguém. Então você tem que ser persistente e dar sorte. Aí com 18 anos comecei a trabalhar em rádio e nunca mais parei. E isso tem quantos anos já, Sandes? Já vou para 35 anos de rádio. De rádio? Então tem uma história. Até as contas, tem mais que isso. É uma história longa já dentro do radialismo. Longa. E tive a felicidade, que não é fácil. Olha o tanto que foi difícil para entrar, 5 anos. E depois fazer sucesso. E o que é mais difícil ainda é permanecer todos esses anos fazendo muito sucesso. Programa nosso, em todas as rádios que passei, tive a felicidade de sempre estar na primeira colocação. Muito bom, muito bom. Isso é uma marca que você... Hoje, atualmente, você também faz televisão, né, Sandro? Faço, mas o rádio também me ensinou muito no Rio de Janeiro. Eu tive a oportunidade de trabalhar em uma das maiores rádios do Brasil, que é a Super Rádio Tupi do Rio de Janeiro, onde aprendi muito e trouxe muita coisa do Rio para cá. Sim. Porque antigamente o nosso rádio era só hora certa, música e prêmio. Aí eu trouxe para cá prestação de serviço e quadros de entretenimento, e sempre tive a vocação de fazer programas do bem, só programas de notícias boas, tanto no rádio
como anos e anos depois na TV, porque a TV sou muito novinho, vou fazer 4 anos. Entendi. Santos, e como que chegou a política na sua vida, né? Na verdade, claro, né? Política está na vida de todos desde quando a gente nasce. Mas eu digo a sua atuação parlamentar, né? Quando você decidiu. Eu digo que política está na veia porque meu pai foi prefeito. Eu não sabia. De Loreto, Maranhão. Depois se mudou para Goiás, para Miracema do Tocantins e depois para Porto Nacional. Então, de todos os irmãos, médica, advogados, psicóloga, professor, eu que sou caçula, fui o único que entrei na veia política, que meu pai sempre foi político. E sempre teve também os seus afazeres, além da política que ele gostava muito. Por isso que eu aprendi a gostar de política. E gosto muito. Tanto gosto que pouca gente sabe. Eu sou vereador em Goiânia, acho que muita gente sabe. O que pouca gente sabe é que eu abri mão do meu salário de vereador. Por quê? Eu sou bilionário, fazendeiro, dono de boiada para vender? Não sou fazendeiro, eu sou um profissional bem remunerado, um apresentador de rádio, de televisão, eu sou advogado. Eu tenho também uma agência de propaganda, mas não vou competir com vocês não, que vende só para os meus programas. Certo. E como eu tenho outros rendimentos, sim, eu abri mão do rendimento de vereador. E não prometi isso na campanha, hein? Sim. Não prometi isso na campanha. Foi uma decisão que eu tomei entre a vitória e a posse, que foi no dia 1º de janeiro de 2021. Então, isso não é demérito nenhum para nenhum outro colega vereador. É que, às vezes, o vereador tem uma atividade só e é vereador. Eu tenho outras atividades, outras remunerações, por isso que, sem demagogia, abri mão, onde o meu salário é devolvido, quem manda pagar o salário, o dinheiro para a Câmara e a Prefeitura, e fiz um documento pedindo que a Prefeitura, no ano passado, aplicasse esse salário na saúde, e este ano que nós estamos, de 22, está sendo aplicado na educação. Mas comecei minha vida como vereador, aqui em Goiânia. A vida pública. A vida pública como vereador. Política. Exato. E em seguida fui deputado estadual, 3 vezes, deputado federal por 4 mandatos. Gostaria até de ter a oportunidade de falar com projetos importantíssimos, sim, nacionais, hein? Projetos nacionais importantíssimos. Tanto é que sempre quando vou a Brasília, aqueles que foram colegas meus, e estão lá deputados até hoje, falam, você tem que voltar, você é o deputado dos bons projetos. Faz falta realmente, né, em todas as casas legislativas, profissionais, não falo nem profissionais, né, eu não costumo muito, não gosto também desse termo para político, viu, Sandro? Eu acho que tem que ser aquelas pessoas que têm missão, e me parece que é isso que você está exercendo, uma missão, né, Sandro? Eu tenho como político uma atividade séria. Ser apresentador de rádio é uma atividade séria, de televisão é uma séria, ter uma agência é uma atividade séria, você está mexendo com as empresas das outras pessoas para divulgar, ser advogado da mesma forma, como vereador, deputado estadual, federal, é uma atividade séria. Então, eu encaro tudo isso com muita seriedade e consigo fazer todas essas atividades, porque tem tempo para tudo. Tem uma música antiga do Geraldo Vandré que diz que quem sabe faz a hora, não espera acontecer. É verdade. Sandes, dessa sua trajetória política, né, que inclusive já se perdura aí por bastante tempo já, né? 3 vezes como deputado estadual, 4 como federal. O vereador foi só um mandato quando você começou, Sandes? E agora estou na segunda vez como vereador, certo? E você poderia nos dizer, então, o que mais te marcou, sendo, por exemplo, como deputado federal, estadual? Eu sei que todos eles têm sua relevância, mas como deputado federal, 4 mandatos, acredito eu que foi um período de grandes contribuições para o Brasil como um todo, tá certo? Certo. Tem muita gente que fala, tem que votar em gente, trocar tudo, votar... Renovação total. Fala-se em renovação sempre, né? Eu não sou contra a renovação. Tanto é que eu sou autor da PEC da Juventude. Eu que consegui incluir o jovem na nossa Constituição Federal, que é a lei maior. Mas antes de dar detalhes da PEC da Juventude... Por favor. Eu sempre digo que tudo na vida é como um time de futebol. Sim. Você tem que ter pessoas experientes
e tem que ter gente nova. Sim. Tá certo? Tem que ter muita gente nova, mas tem que ter gente experiente também. Afinal de contas, são 513. Só aqui para Goiás são 17 vagas. Eu sempre digo, autor da PEC da Juventude, vou entrar em detalhes do que é esse projeto importante. Mas alguém na sua família sofreu um acidente, teve um traumatismo craniano. Você vai operar com um médico experiente ou com um médico recém-formado? Eu prefiro um médico experiente. Também. Isso não significa dizer que o médico recém-formado está ali acompanhando o médico experiente para aprender como é que faz as coisas. E fazer bem feito. Isso é em qualquer atividade. Né? Qualquer atividade. Mas você me perguntou dos meus projetos importantes. E principalmente aqueles que mais te marcaram também como parlamentar. Sempre tem aqueles que realmente nos orgulham, né? Eu, como estudante de Direito, Sim. na Pontifícia Universidade Católica de Goiás hoje, mas quando eu formei lá em 97, em 98, primeiro semestre de 98, era Universidade Católica de Goiás. Eu percebi que na Constituição Federal, inexplicavelmente, certo, tem o capítulo da criança, do adolescente, do idoso, e não tinha o capítulo do jovem. É claro que foi um esquecimento. Não, a Constituição tem que ficar pronta, tem prazo para sistematização, esqueceram da juventude. Segundo o IBGE, a jovem é de 16 a 33 anos. E hoje são 55 milhões no Brasil. E não é fácil aprovar um projeto de emenda à Constituição. Pelo conhecimento que eu tenho, não existe um outro parlamentar, nem deputado federal, nem senador, que de 88 para cá, 88 foi promulgada a nossa Constituição, para cá, conseguiu aprovar uma PEC, que é o projeto de emenda à Constituição. Porque é muito difícil aprovar uma PEC. São 2 turnos de 308 votos na Câmara e 2 turnos de 49 votos do Senado. São 2/3. E eu estou com outra PEC também prontinha para ser aprovada, que é a PEC do Cerrado, que transforma o bioma Cerrado em patrimônio nacional para ser vigiado 24 horas por dia pelos mesmos satélites que vigiam a Amazônia, que sabem onde é que está tendo queimada, onde é que está sendo dilapidado e tudo mais. Porque se a gente não tomar conta do nosso cerrado, estudos indicam que daqui a algum tempo isso aqui vai virar um grande deserto. Com certeza. Apesar de muita água que tem, mas é um perigo muito grande. Nós temos que preservar o cerrado. É um dos motivos que me leva a aprovar uma segunda PEC, que me leva a ser pré-candidato e, a partir do dia 5 de agosto, que é a nossa convenção, ser candidato em definitivo e colocar o nosso nome à disposição. Então, a PEC da Juventude, tudo que o jovem tem, FIES, refis, incentivo para o primeiro emprego, todas as conquistas da educação estão contempladas nessa PEC. Estão contemplados na PEC da Juventude. Tem também um projeto já na área penal, sim, que é um projeto polêmico. Não adianta, você reduz a maioridade penal de 18 para 16. Eu sou um dos autores desse projeto de lei que reduz a maioridade penal para 16 anos. Sim. E já foi aprovada na Câmara em 2 turnos e foi para o Senado desde 2015, aguardando a aprovação no Senado. Mas baixar para 16, não vai baixar para 15, 14, 13, não é isso. É que eu participei de muitas audiências públicas, onde eu vi menino de 17 anos que matou pai e mãe dos outros, não o pai e mãe dele. Mas por que você fez isso? Faltando 3 dias para completar 18 anos. É porque eu sabia que não ia ser preso. Entendi. E, se for preso, é no máximo 3 anos. Com um bom comportamento, que todo mundo fica quietinho, sai com 6 meses. Então, eu já vi depoimentos absurdos de garotos de 16 a 18 anos de todo o Brasil, em audiências públicas na Câmara Federal, que matavam mesmo porque sabia que não ia acontecer nada. Né? Então, em cima disso, eu terminei sendo um dos autores desse projeto. Perfeito. Que reduz a maioridade penal para 16 anos. Perfeito. Nós temos aí uma violência muito grande com as crianças
com as mulheres e também com os idosos. Sim. É da minha autoria, foi o último projeto sancionado pelo ex-presidente Temer em 31 de dezembro de 2018, esse projeto. Atendimento preferencial em hospitais públicos e particulares para crianças, mulheres e idosos que sofreram violência. Eu fui um dos autores e fui o relator do projeto que proíbe a venda de bebida alcoólica nas BRs. Porque você, querendo ou não, você para no posto de gasolina, está numa viagem, vai almoçar ou jantar, nossa, ali tem cerveja, toma uma cervejinha, toma duas, toma três, e não adianta que não é a mesma coisa. Não mesmo. Olha que esse projeto é antigo. E somente agora, a questão de 2 meses, que muita gente entrou no Supremo, inclusive, para tirar essa proibição, que por unanimidade, olha que poucos resultados do Supremo são unânimes. É 7-4, 9-2, esse foi 11-0, para que essa lei seja cumprida. E foi em cima desse projeto que o ex-presidente Lula mandou uma medida provisória, também passando a proibição de dirigir nas cidades. Quem for pego, embriagado, ter pena. A lei seca. A lei seca. No começo foi uma penazinha de nada, mas aí as coisas foram arrochando. Sim. E já tem uma multa aí de quase R$3.000, R$2.990 e poucos reais, R$3.000. E tem também uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal, que é elevando a lei maior, não, dizendo que agora a pessoa é obrigada a fazer o exame teste do bafômetro, que antigamente a pessoa podia recusar, sim, porque a Constituição Federal diz que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Então, é uma lei que eu considero assim, muito importante e extremamente quando importante. essa lei foi aprovada, eu que não abuso de ninguém, mas peguei táxi, logo depois vieram os aplicativos. Não, essa corrida foi pequena, você não paga nada não, porque nós já ganhamos muito dinheiro graças àquele projeto seu. Porque está virando, isso é questão de tempo, sim, tudo é tempo. Está virando uma cultura, principalmente com os mais jovens. É claro que acontecem acidentes com jovens também, da pessoa quando vai para uma balada, quando vai para uma festa, e de táxi ou de aplicativo. Sim. Ou então eleger um para ser o motorista da vez. Exatamente. É um projeto então já muito importante. Verdade. Agora tem um outro projeto que eu me orgulho muito de ter apresentado. Hoje em Brasília, todo mundo, hoje não, há muito tempo, chega em Brasília com pires na mão. São os estados e as prefeituras querendo dinheiro para investimento no estado e nos seus municípios. Sim. Então, esse projeto nosso diz o seguinte: não tem certidão negativa, não tem dinheiro. Penalidade para os estados e municípios que não investirem obrigatoriamente 25% na educação. Entendi. Então, quer dizer que se não investiu do orçamento os 25%, existe uma penalidade. Exatamente. A PEC do Cerrado, já falei, enfim. Já falou. Ô, Sandro, mas também tem uma participação muito incisiva da sua parte, como parlamentar, deputado federal, também em projetos importantes para as mulheres, né, Sandro? Nossa Senhora, olha. E é uma das suas pautas, das suas bandeiras, né? A gente está, claro, conversando com muitas pré-candidatas também, mulheres, importantes nesse cenário, Santos, e tudo mais. E sempre ressaltamos aqui essa importância da representatividade, da mulher dentro da Câmara realmente, lutando ali por seus direitos. Mas existem ali dentro também grandes personagens, homens, né, fazendo também muito bem esse papel. Pô, na verdade, mulher, claro, tem que defender a mulher, mas homem também defendendo a mulher dá um resultado muito bom. Sim. Eu tive a felicidade Sim. de participar da aprovação da primeira lei, assim, para valer, para beneficiar as mulheres, que foi a Lei Maria da Penha. Certo. Onde a Maria da Penha, que é uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer lá do Ceará, que ficou paraplégica devido ao problema Sim. que teve com o marido. O marido tentou matá-la, né? E depois a pessoa matava a ex-namorada, ex-noiva, ex-mulher, pegava 5, 6, 7, 8 anos de cadeia, pagava um terço e estava liberado. Sim. Eu tive a oportunidade também de lutar para aprovação e foi aprovada
A Maria da Penha foi em 2005, a lei do feminicídio em 2015, onde um homem que mata uma mulher, ex-namorada, noiva, esposa, a pena mínima, é de 12 anos. Crime hediondo, 12 anos. Isso tem que ser mais divulgado, porque na época deu uma caidinha, mas agora voltou novamente com força total essa lei, que é chamada Lei do Feminicídio. Inclusive, já foi aprovada, passando de 13 para 15 anos na Câmara, e com certeza vai ser aprovado no Senado também. Certo. Então, eu tive a oportunidade de lutar muito e batalhar para que essa lei fosse aprovada. Uma outra lei importante, que tem o meu trabalho como deputado, e quem apresentou ela foi o Romário. Eu apresentei um dia antes. Sim. Então, meu projeto foi apensado ao dele. Certo. Apensado, ou seja, o quê? Ele é o autor, mas o meu está lá. Certo. Apensado ao dele, porque não é proibido vários deputados e vários senadores terem a mesma ideia. Com certeza. Eu tenho a felicidade de apresentar antes de mim, senão a lei seria minha também, que é o projeto Carolina Dickmann, onde o ex-namorado, ex-noivo, ex-marido, com dor de cotovelo, porque foi encerrado o relacionamento, ele publica fotos íntimas da ex. Existe uma previsão constitucional que não existe pena se não houver lei. Então, a lei foi feita. Todo mundo publicava foto de ex aí, fotos íntimas, e não acontecia nada. Depois da aprovação dessa lei, o que é que ocorreu? Ocorreu que a pena é de 5 anos e mais multa. Então, para você publicar foto íntima de uma ex-namorada, noiva ou esposa, tem que ter a consciência que existe uma lei. Que é 5 anos de cadeia e mais multa. Perfeito. Esses todos eu trabalhei para aprovação, antes de chegar no que é só meu. E a Carolina Dickmann foi um absurdo. Um hacker entrou no computador dela. Ela não publicou nada de ninguém, não vazou foto dela, não. O hacker entrou no computador dela. Sim. E na época queria R$10 mil para não publicar as fotos. Uma extorsão. Ela não pagou e ele publicou as fotos. Foi aí que veio a lei Carolina Dickmann. E da minha autoria, foi o último projeto sancionado no apagar das luzes, ou seja, 31 de dezembro de 2018, onde criança, mulher e idoso que sofrer violência ter a prioridade absoluta de atendimento em hospitais públicos e particulares, pronto-socorro público, pronto-socorro particular. Então, ali tem uma preferência no atendimento. Chegou, tem que ser atendido. Primeiro. Entendi. E é uma lei vigente hoje no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. É uma lei que está valendo, que precisa ser mais divulgada, né? Para que toda mãe saiba que uma criança, saiba que ela e que o idoso, pai, avô ou avó, sofreu violência, tem que ter atendimento prioritário. Perfeito. Sandro, antes de falar um pouco mais sobre o futuro, né, do Sandes, estou chamando de Sandro, desculpa. Mas você sabe que isso é normal, né? É normal, né? Falar rápido, fala Sandro. Parece Sandro com Sandes. Mas muita gente me chamava de Sandro Mabel e muitos chamavam de Sandro Mabel de Santos Júnior. Eu acredito que comigo aconteceu, com ele deve ter acontecido também. Mas peço desculpa pelo equívoco, Sandes Júnior. Mas Sandes, antes de falar um pouco mais sobre o futuro, queria também falar sobre aqueles quadros que você considera mais marcantes na sua trajetória como radialista. Existem muitos bordões, muitos quadros realmente aí que marcaram gerações, que marcaram realmente. Antes de começar as gravações, estávamos ouvindo testemunhos aqui da nossa equipe falando, né? Dar uma participação sua, mesmo que indireta, na rotina do dia a dia dele. Mas, na sua opinião, o que mais marcou? Através, inclusive, do feedback que você ouve, né, aí dos seus ouvintes. Por exemplo, eu viajo sempre nas férias. Sim. Mas em todo lugar que eu chegava, seja no Rio de Janeiro, São Paulo, Nordeste, todo mundo, você é de Goiânia? Nossa, como lá tem moça bonita, hein? Como Goiânia tem mulher bonita, né? Todos elogiavam a cidade das mulheres bonitas. Sim. Eu falei, isso aqui vai dar alguma coisa que eu vou criar. E criei, há anos e anos atrás, 30 anos atrás,
todas as vezes que eu dava a hora cheia, eu sempre fiz programa de manhã. Mas comecei de madrugada, hein? Sim. 8, 9, 10, 11, meio-dia, na capital das mulheres mais bonitas do Brasil, 8 da manhã em ponto, 9, 10. E isso pegou Goiânia, a capital das mulheres mais bonitas do Brasil. Né? Exatamente. E eu... mas por quê? Não, e também dos homens mais apaixonados por elas. Essa dos homens mais apaixonados por elas não pegou, não. Não. Mas a mulher mais bonita do Brasil pegou. Sim. Todo mundo sabe que a novela começou no rádio. Não foi na televisão. Sim. Novela começou no rádio. Até uns 15, 20 anos atrás, algumas rádios passavam radionovela. Mas até uns 30 anos atrás passava. Aí o que acontece? Eu tenho um quadro no meu programa chamado Detalhes da Minha Vida, que é uma história que o ouvinte conta, todos os dias uma história diferente, começo, meio e fim, e a música que marcou aquela história. Aí vem uma pergunta que todo mundo faz. Aquelas cartas, quem é que inventa? Quem é que escreve? Eu sempre digo, olha o tanto que é difícil prova de redação. Sim. Você imagina uma pessoa inventar uma carta todo dia. Uma história diferente todo dia, de segunda a sábado, com começo, meio e fim, a música que marcou. Eu falei, se eu tivesse alguém que escrever, mas só carta bonita, só história bonita. Eu falei, se eu tivesse alguém que inventasse todo dia uma, não estava trabalhando comigo. Estava lá na Globo escrevendo novela. Roteiro para novela, porque realmente, né? Não. É quase... Não é fácil. Experimenta escrever a sua história. Não é fácil. Então, e quando a pessoa quer escrever, é a história dela que é contada. Você muda? Não. Tem muito erro? Não, porque só escreve quem sabe escrever, tem uma noção de escrita. Sim. Ou seja, a pessoa que tem um nível médio, um nível superior. Infelizmente, as pessoas mais simples querem escrever, mas têm vergonha de pedir alguém, um irmão, alguém para escrever, contando a história dela. Sim. É claro que fica mais emocionante com todo Não, a forma como você interpreta a história, né, Sandro? E transmite. É a mesma coisa quando o ator de uma novela pega um capítulo de uma novela para decorar e interpretar. Perfeito. Então, no começo, eu fazia um negócio meio teatral, mas eu falei, eu não sou ator. Então, o que é que eu, já há mais de 20 anos, eu só sou narrador. Perfeito. Você me conta a sua história, Sandes e fulano levou um tiro. No começo eu fazia esse drama todo, mas não, eu estava na rua e percebi que houve uma discussão e alguém deu um tiro. Então eu estou narrando como ela está me escrevendo. O fato como foi dito. O fato como foi dito. E onde que eu aprendi isso? Nas narrações de off de televisão. A imagem está passando, a pessoa está narrando, não precisa ela falar, olha lá, o carro está em cima da ponte e vai cair. Não, a imagem conta tudo. Mas a imaginação conta tudo também. É verdade. Fulano estava em cima da ponte, houve uma batida, o carro caiu, tinha 5 pessoas de uma família que morreu. Então você narra como se fosse uma imagem da televisão. Na sua opinião? Eu mudei a minha forma de, como se diz, de narrar com o tempo também. Sim. Porque você narrando naturalmente fica muito melhor e fica muito mais real. Certo. E na sua opinião, foi de fato aquele quadro mais marcante na sua carreira como radialista? Detalhes da Minha Vida? Detalhes da Minha Vida, como também eu me inspirei no Silvio Santos na Porta da Esperança. Certo, outro quadro. Nós temos na rádio A Minha Esperança é Você, onde temos na rádio também na televisão Eu Preciso de Você, onde a pessoa... Antigamente era tudo carta. Hoje, por incrível que pareça, é tudo e-mail. 99,99% é e-mail. Onde a pessoa diz que precisa de um tratamento dentário, onde a pessoa diz que precisa de um curso profissionalizante. E é comum, quem anda comigo, sempre encontra alguém que fala, eu sou enfermeira, porque você me deu o curso. Eu sou eletricista, porque você me deu o curso. Pedreiro, padeiro.
Eu sou um profissional na área de design, porque eu fiz o curso porque você me deu. Olha só, hein? Através dos programas de rádio e televisão. E aí, quando você dava o resultado final que a pessoa ganhou, graças a Deus todos ganham, era muito frio você falar, olha, Roberto, você quer fazer um podcast, está pedindo aí 2 microfones, 2 câmeras, está aqui o seu sonho realizado. Ficava assim um negócio, o cara ganhou um prêmio de 5 mil, 10 mil. Estamos aqui o seu prêmio. Foi onde eu, vendo o narrador de rádio narrar o gol do Vila Nova, que é meu time, do Flamengo, aquele golaço, gol, eu criei para entregar o que a pessoa pediu, ganhou. Fazendo uma relação, vamos dizer assim, ao gol, que é o grande momento do futebol. Sim. E principal esporte. Ao prêmio, que é o grande momento da pessoa que está tendo o seu sonho realizado. Que bacana, Sandro. E umas sacadas que realmente vêm assim, às vezes do nada, né? Que quem é que está vivendo no dia a dia ali, que de fato vai aprendendo com a audiência, né, Sandro? E criando realmente essas soluções para os seus ouvintes, né? Mas antigamente, na época do meu pai, minha mãe, minha avó, era radionovela. Sim. E radionovela não morreu porque Detalhes da Minha Vida é uma novela diária. A história do dia a dia das pessoas, com começo, meio e fim, e uma música que marcou. É por isso que a maior audiência do programa, sem sombra de dúvida, é a novela também no rádio até hoje, com Detalhes da Minha Vida. Perfeito. Falando um pouco mais agora sobre o futuro, né? Sandy Júnior agora como pré-candidato a deputado federal agora em 2022, nesse pleito. Quais são as suas expectativas em relação a essa eleição? Nós estamos aqui vivendo um momento muito polarizado no Brasil, né, onde nós temos realmente aí muito mais do que simplesmente simples eleitores ou militantes, agora hoje parece que é uma torcida organizada mesmo, né? E se debatendo e brigando e aquela história toda. Mas as eleições esse ano, no seu ponto de vista, vai ser muito diferente das todas as outras que você já viveu? Por quê? Em que sentido? Pode nos falar um pouco mais sobre isso, Sandro? Muita gente pergunta, escuta, você é Bolsonaro ou Lula? Sim. Eu falei, antes de responder em quem eu vou votar, eu quero dizer para você o seguinte, quem ganhar, eu como deputado federal, vou ter que trabalhar com o presidente da República eleito, seja ele Lula ou seja ele Bolsonaro. Eu vou lá para trazer recursos para Goiás. Como quando eu saio na rua, eu vejo muitas pessoas dizendo, eu sou enfermeira, sou eletricista, eu sou mestre de obras porque você me deu o curso. Eu vou lutar muito para trazer recursos para os municípios, para cursos profissionalizantes. Porque a pessoa tendo uma profissão, fazendo um curso profissionalizante, ele vai ter um emprego digno para o seu sustento e para o sustento da sua família e, consequentemente, a economia melhorando, a fome histórico diminui. Em alguns lugares acabou e, se Deus quiser, vai acabar aqui também. Sim. Então, eu sou muito otimista com relação ao Brasil. Eu fui deputado junto com o Bolsonaro. Perfeito. Fui deputado junto com o Lula nos 2 mandatos. Conheço os 2 e fui deputado também com o Ciro Gomes, que é candidato. Você vê uma entrevista do Ciro falando de economia, de todos os assuntos, você sente que é um cara preparado. Poxa, esse cara... E lá na Globo, principalmente, eles apertam muitos candidatos e ninguém aperta o Ciro, porque você pergunta quanto é 2 mais 2, ele com muita tranquilidade responde que é 4. Sim. E isso qualquer assunto, de saúde, educação e tal. Mas você vai votar no Ciro, o voto é secreto. Né? Lá, no dia 2 de outubro, estou lá para votar. Mas vou me manifestar na hora certa. Vou me manifestar na hora certa, porque eu preciso saber, eu não posso extrapolar as coisas. Vamos ter convenção, o meu partido já decidiu quem é o candidato a nível nacional e, consequentemente, agora, dia 5 de agosto, o meu partido decidirá quem vai apoiar para governador. Seria uma indelicadeza da minha parte e até uma falta de ética me antecipar ao que o partido vai decidir e já anunciar. Mas como eu não sou de ficar em cima do muro,
na hora certinha todo mundo vai saber em quem que eu vou votar. Perfeito, Sandro, perfeito. Santos, e eu estava, inclusive, né, ressaltando a importância desse processo, até porque me parece uma eleição hoje, e um dos pontos que eu vejo de mais diferença das anteriores teriam talvez pautas como fake news, né? Estão sendo criadas narrativas, estão sendo desconstruídas Mas vai ter imagens. punição séria para quem fizer fake news. Mas é algo que hoje na pré-campanha já está acontecendo com muita frequência, concorda, Sandro? Nossa, está acontecendo, por mais que a pessoa saiba que vai ter punição, tem gente que faz. E de todos os lados. De todos os lados. De todos os candidatos. Exatamente. Principalmente os que estão aí disputando as primeiras posições. É verdade. Hoje vai disputar essa eleição pelo PP, não é mesmo? E é o Partido Progressista. Sim. PP, Partido Progressista. Aliás, mudou de nome. Deixou de ser PP, agora é só Progressistas. Só progressistas, exatamente. Que aqui em Goiás é comandado pelo grupo do Alexandre Baldi. Alexandre Baldi, que é candidato, é pré-candidato a senador. A senador, inclusive já está isso muito bem alinhado, definido dentro do partido. Definitivamente é pré-candidato. Em qualquer cenário, Sandro. Até porque, consulta provocada pelo delegado Baldi, Sim. o Superior Tribunal Eleitoral, são 7 ministros, foi 4-3, decisão apertadíssima, decidiu que pode se lançar, eu não diria candidatos avulsos, todo partido pode lançar o seu candidato. Veja bem, por que o Supremo decidiu isso, o Superior Tribunal Eleitoral? Simples, acabaram as coligações. Hoje, cada partido tem que ter, em Goiás, é a quantidade mais um. 41 mais 1, 42 candidatos a deputado estadual, 17 mais 1, 18 candidatos e candidatas a deputado federal. Então, obedecendo tanto para estadual como para federal, o percentual de 30% de mulheres. Então, se o partido tem que ter chapa única para federal e estadual, por que não ter o direito também de lançar candidato a senador? Certíssimo. E poderia lançar até a governador também, se quisesse. Mas lembrando... Mas não vai lançar só o Baldi para o Senado. Sim, lembrando que cada partido pode apenas lançar um candidato, não é isso, Santos? Exatamente, cada partido só pode lançar um candidato. Ao Senado. Ao Senado. Perfeito. E um a governador também. E um ao governador, exatamente. Santos, estamos aproximando do fim, mas ainda não é o fim. Então, antes de continuarmos, quero agradecer a tua audiência até aqui. Quero pedir também para compartilhar este vídeo aqui com os amigos, no grupo do WhatsApp. Vai aparecer aqui para vocês as redes sociais do Santos, também do Politiquei. Então aproveita para se inscrever em nossos canais, curtir bastante, comentar, deixa o seu comentário. Vamos discutir um pouco mais sobre política, que é de fato um assunto hoje, né, que está na boca de todo mundo, Santos. Né? No bar, quando você vai, todo mundo discutindo política. O Brasil sempre foi o país do futebol, mas também está se tornando um país realmente da política, né? Eu sempre gostei de política e digo o seguinte, até para subir o preço de uma caixinha de fósforo, tem política no meio. Exatamente. Que é a política econômica. Para subir preço de álcool, diesel, tudo tem política. Não é política partidária, é política econômica, tudo. A política gera 100% as nossas vidas. Sim. E quando você fala, eu não gosto de política, olha que tem muita gente que gosta, entra lá e você vai ser só um seguidor. Ah, mas eu não vou votar. Pior, quem não vota nem direito de cobrar tem, que você não votou em ninguém. É verdade. Mas, para encerrar, eu queria então que você dissesse, né, a todos nós, aqueles que estão nos assistindo, o Santos, claro, ganhando a eleição dia 2 de outubro, se tornando mais uma vez deputado federal, o que mais podemos esperar de um parlamentar com tanta experiência, com tanta bagagem, que tanto já contribuiu, inclusive, aqui para o Brasil como um todo. Está com realmente, vamos dizer, na linguagem popular, sangue na veia para fazer um bom mandato, né? O que nós podemos esperar, Sandro? Eu não sou pré-candidato e nem serei candidato de uma bandeira só. Perfeito. Porque eu não falto sessão. Apesar das atividades que eu tenho, pode ver, eu não falto sessão. Estou lá e dou conta de fazer tudo porque quem sabe faz a hora. Então você vai lá para a Câmara eleito, deputado estadual, vereador, deputado federal, senador, você vai para votar todos os tipos de projetos que aparecer, do executivo, dos colegas parlamentares e os seus também.
É por isso que eu sempre, como vou ter que votar tudo, não sou de matar a sessão, eu sempre me coloco na defesa de todos. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, mamãe, papai, vovô, vovó e das minorias também. Porque eu vou sempre estar atento a todas as votações e todos os bons projetos. Olha que tem muitos bons projetos de todo mundo. Vão ter o meu apoio, como eu falei na época das mulheres, a lei do feminicídio, a lei Maria da Penha, a lei Carolina Dickmann, o meu projeto que todos ajudaram a aprovar, que é a preferência de atendimento imediato para as crianças, mulheres e idosos que sofrerem violência, como também um dos mais importantes de todos, 55 milhões de jovens. Não tinha uma lei para eles de incentivo, e foi a partir da aprovação do meu projeto, a PEC da Juventude, que eu apresentei lá em 2003, quando cheguei, que o jovem foi incluído um capítulo inteiro na Constituição Federal, e aí veio para os jovens todas as conquistas na área educacional e na área do primeiro emprego. Maravilha, então. Então, resumindo, como eu vou votar todo tipo de projeto bom que aparecer, então vou estar sempre na defesa de todos, na defesa das crianças, mulheres, jovens, adultos, mamãe, papai, vovô, vovó e das minorias também. Podemos contar com um deputado atuante, né, que está ali exercendo, que está exercendo de fato o papel do legislador. Exatamente. Então, como você vai votar todo tipo de projeto, você não pode dizer que vai defender uma bandeira só, porque você vai aparecer para o parlamentar votar todas as bandeiras. Perfeito. Sandy, eu fico muito mesmo feliz e, inclusive, com tanto conteúdo, acredito que nós poderíamos ficar falando aqui durante horas, porque teria, sim, condições de debater cada um desses seus projetos. É realmente uma grande história, né, que foi construída e uma participação importante na política nacional e sendo feito, claro, por um conterrâneo, um goiano, né, e tocantinense, depois que virou Tocantins, mas eu considero goiano, né? Lá de Porto Nacional. Lá de Porto Nacional, mas fico feliz mesmo. Quero te agradecer mais uma vez, então, a sua participação. Hoje não podemos pedir o voto, mas fique à vontade, então, para se despedir, pedir o apoio daqueles que estão nos assistindo, né? Existe uma caminhada que se inicia daqui a pouco, já o dia 16, já estamos aí com campanha na rua, e está contigo, então, a palavra. Não, quero agradecer a oportunidade, é sempre bom você se comunicar em todos os meios de comunicação. Esse meio que estou falando aqui hoje é a comunicação do presente e do futuro também, que é o podcast. Sim. E quero agradecer a atenção de todos e dizer que é mais uma batalha. Sou pré-candidato, logo, logo vou virar candidato e logo, logo vou estar por aí em todos os lugares, porque eu ando dia e noite e dia, colocando as minhas propostas e conversando com toda a população. Muito obrigado. Nós agradecemos muito. Obrigado a você que está nos acompanhando até agora. Então, não esqueça de deixar o teu like, se inscrever em nosso canal. Esse episódio vai estar disponível tanto no YouTube como no Spotify. Compartilhe aí com a galera e vamos conhecendo cada vez mais o perfil daqueles valorosos homens e mulheres e corajosos, acima de tudo, que estão colocando aqui o teu nome a disputa nesse pleito de 2022. Então, muito obrigado pela audiência. Fica atentos aos próximos episódios com muitos nomes bacanas. Inclusive, já passou por aqui, viu, Santos? Muitos nomes importantes que também estão concorrendo ali às mesmas vagas, governadoriáveis. Podcast está fazendo a sua contribuição. Claro, isso é muito importante. Está realmente... Vocês estão fazendo um trabalho de utilidade pública, de prestação de serviço, mostrando para a população o pensamento de todos os pré-candidatos. Perfeito. Então, mais uma vez, muito obrigado e até os próximos episódios.